Olá pessoal, meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista e hoje eu quero conversar com vocês sobre um alimento bem interessante que nós conseguimos utilizar para vários tipos de paciente, que é a aveia. Então eu quero te mostrar vários tipos de ações importantes, como que você pode utilizar a aveia na sua vida, no seu dia a dia, para você que é profissional, para que você possa pensar em prescrições para os seus pacientes. Então, a gente consegue observar que existem vários tipos de possibilidades para aplicação no nosso paciente, seja um paciente sim que apresenta alterações em glicemia, pacientes que apresentam diabetes mellitus. Claro que a aveia apresenta na sua composição uma quantidade de carboidrato justo, mas a gente vai ajustar essa quantidade e vejam que ela tem uma boa quantidade de fibras que pode ser bem importante para controle glicêmico, para saciedade também. Além disso, como ela tem uma boa, excelente, na verdade, quantidade de fibras, pode ser bem importante para a microbiota intestinal. E eu vou te mostrar ao longo da aula vários pontos aí envolvendo essas funções, como que ela atua para cada tipo de propósito. E também numa questão de exercício físico, então ela pode ser importante como substrato energético, mas mais do que isso, então nós vamos focar ao longo dessa aula nesses 3 pontos principais, para que vocês vejam como ela é bem importante para os nossos pacientes e também para a questão de saciedade, associando então com o controle de peso e também até mesmo no emagrecimento, caso exista um déficit calórico. Até porque, quando nós falamos um processo de emagrecimento, precisa existir um déficit calórico para que exista realmente o emagrecimento. Pois bem, então vejam que um dos componentes mais importantes da aveia, conhecido, é chamado de beta-glucana. Então, como vocês podem observar, nós temos aqui a formação química da beta-glucana e vários tipos de funções que nós iremos encontrar, seja de controle de glicemia, controle de colesterol, a gente encontra por conta dos efeitos presentes na beta-glucana. Então a gente vai encontrar uma grande quantidade, especialmente no farelo de aveia, mas também encontramos na aveia convencional, tanto nos flocos finos quanto nos flocos mais grossinhos, convencionais. Mais adiante eu te mostro quais são algumas quantidades importantes pensando em tratamento do nosso paciente e qual será essa função. Então reparem aqui que nós temos vários tipos de ações importantes da beta-glucana, seja para controlar glicemia para aquele paciente nosso que tem um pré-diabetes ou um diabetes, seja para aquele paciente que tem obesidade, então ele quer um controle do peso corporal, assim como para alterações cardiovasculares, para hipertensão, pacientes com dislipidemia. Então reparem que nós temos vários tipos de ações que a beta-glucana pode promover. Então, por conta disso, o que mais a gente tem de função da beta-glucana é para essas doenças crônicas não transmissíveis, o que infelizmente, a gente vai encontrar bastante disso no consultório. Vários pacientes nossos apresentam essas doenças crônicas. Algumas vezes são isoladas, o paciente só tem o diabetes, ou são associadas àquele paciente que tem o diabetes, mas que também tem uma hipertensão, uma dislipidemia, e por conta disso, o tratamento tem que ser ainda mais impecável, ainda mais cauteloso. E para tal, conforme de costume que nós fazemos sempre por aqui, que vocês sempre veem eu falando sobre artigos científicos, eu vou te mostrar alguns. Então, começando, nós temos aqui falando um pouco mais sobre a beta-glucana presente na aveia, o quanto que ela é importante e, no caso, ela pode ser importante nesse estudo, levando a uma redução de 20% da resposta glicêmica. Então, no caso, é bem interessante para aquele paciente que tem diabetes. Se eu pensar em organizar na alimentação desse paciente estratégias, seja aveia em cima de uma fruta, seja um mingau de aveia, seja uma preparação que tem aveia, é uma boa possibilidade. Eu acho que aí, na verdade, o mais importante é pensar em estratégias de colocar essa aveia em vários tipos de receitas para que o paciente consiga ter esse consumo. Obviamente que a aveia tem uma caloria, tem também carboidrato na sua composição, assim como proteína e lipídio, e nós vamos ajustar então para que não fique em demasia para cada paciente, e cada um de nós tem um limite de consumo alimentar para cada tipo de componente. Nesse trabalho nós temos aqui alguns grupos que foram estudados. Então repare, nós temos 247 gramas de leite que foram consumidos, mas de acordo com essa proporção. Então repare, primeiramente 0,2 gramas de SOBG seria esse oats beta-glucana que está presente na aveia. Só que um outro grupo comeu um pouquinho mais, tá vendo? 0,4 gramas de beta-glucana. Um outro grupo
0,8 e um outro grupo 1,6, ou seja, quantidades crescentes de beta-glucana. E um outro grupo foi comparado então com um creme de arroz que não tem beta-glucana na sua composição, ou seja, é o grupo controle. E eles foram acompanhados ao longo aqui depois do consumo, né, dessas preparações, cada um deles com uma preparação, foram acompanhados, a glicemia foi avaliada durante 2 horas pós-prandial, ou seja, após a alimentação. E fizeram alguns testes, algumas avaliações. Reparem que nós temos aqui, comparando todos os grupos que foram estudados, doses, de acordo com o aumento da quantidade de beta-glucana, existiu uma redução de glicemia mais importante no grupo que utilizou uma dose maior de beta-glucana, ou seja, 1,6 gramas de beta-glucana. Então esse gráfico traz pra gente a área sobre a curva. A gente consegue contabilizar qual que é o valor que tem abaixo dessa curva, para que você verifique como que foi esse controle de glicemia no paciente. Então, no caso, existiu uma dose maior de beta-glucana, foi realmente mais importante, mais eficaz para a redução dessa área sobre a curva desses indivíduos, ou seja, mostrando um real benefício da utilização da aveia. Quero te mostrar, claro, mais estudos, até porque, como eu sempre falo por aqui, uma andorinha só não faz verão, assim como um artigo científico só também não traz evidência científica. Então, por conta disso, eu quero te mostrar mais estudos. E nesse caso, nós temos mais uma vez a aveia, onde nós temos a beta-glucana, associada então com o perfil lipídico. Então, colesterol, LDL foi o ponto principal. Nós temos pessoas, 191 pessoas, de 18 a 75 anos de idade. Com LDL, claro, bem variável, cada um deles tinha um LDL, cada um deles tem a sua verificação, fez o seu exame para verificação do LDL, por volta de 116 a 194, e consumir então ou a beta-glucana ou o pó de arroz. Então, no caso, nós temos aqui 1 grama de beta-glucana ou 1 grama de pó de arroz. Ao longo de 4 semanas, 3 vezes por dia foi consumido essa solução, ou de arroz, pó de arroz, ou a beta-glucana. E repare então que nos dados, nós temos para aqueles que utilizaram a beta-glucana, uma redução expressiva, significativa de LDL colesterol no grupo que utilizou a beta-glucana, mostrando então que a adição desse alimento, da aveia, pode ser bem interessante para o controle da dislipidemia. E o mais importante disso é o quanto que você consegue ter um grande benefício com um único alimento, com uma única estratégia. Obviamente que nós não vamos pensar só isso importa. Toda a alimentação do paciente, isso é fundamental. Mas aqui você tem um rico alimento que consegue ser ainda mais interessante para tal. E por que então, no caso, a gente tem que pensar em algumas adições para esse paciente. Lembrem-se então que nós temos muitas opções de vários alimentos, mas essa é uma bem interessante para esse paciente que tem dislipidemia. Esse outro trabalho traz para a gente também mais uma avaliação no perfil lipídico e glicídico também. Então, no caso, nós temos 8 semanas de duração do estudo. São 80 pessoas que foram avaliadas por volta de 20 a 65 anos de idade, então uma escala bem grande de pessoas que foram estudadas. Pessoas que têm uma adesão maior à dieta mediterrânea, que também é bem interessante para controle lipídico, especialmente, mas glicêmico também. Então, uma dieta maravilhosa para quem tem risco de doença cardiovascular. E, além disso, uns pacientes apresentam moderada hipercolesterolemia e baixo risco para doenças cardiovasculares. No caso, quais foram os grupos? 15 gramas de aveia, contendo 3 gramas de beta-glucana. Foram avaliados alguns parâmetros de glicemia, de perfil lipídico, etc. Então, reparem aqui, que existiu, com a utilização de aveia, de beta-glucana, redução de LDL em 12% em 4 semanas de estudo. E quando foi mais prolongado esse estudo para 8 semanas, teve a redução de 15% de LDL. Gente, essa redução é bem importante. É uma redução bem expressiva. E vejam, tudo bem, são 8 semanas, por volta de 2 meses aí, é um dado, é um tempo expressivo, mas é muito importante observar que para controle glicêmico, lipídico, não é assim, em um dia, em uma semana. É uma constância. O paciente precisa de adesão. E eu não sei vocês, mas eu acho a aveia super saborosa,
muito versátil para vários tipos de preparações. Então isso aqui facilita, né, a vida do paciente. É algo que o paciente consegue encaixar em várias preparações, ele tem uma felicidade em consumir um bom alimento gostoso e saboroso e ainda tem um tratamento da sua condição clínica. Então, reparem que é bem interessante. Mais trabalhos. Nós temos aqui mais um estudo sobre a utilização de beta-glucana para colesterol. Então, reparem que tem mais um estudo comprovando isso pra gente. E eu quero te falar outra questão interessante, que é o efeito prebiótico que nós temos na aveia. Então, nós temos lá no nosso intestino um monte de bactérias que estão tentando viver ali, talvez em uma harmonia, nem sempre isso acontece, mas é importante pensar em oferta de alimentos prebióticos para uma maior proliferação de bactérias boas no nosso intestino. Isso é bem interessante, não só para a saúde intestinal de fato, pensando em redução de constipação, mas também hoje nós sabemos que o intestino tem uma total correlação com o nosso corpo de modo geral. Então, por conta disso, quando nós falamos em dislipidemia, quando nós falamos em obesidade, doenças cardiovasculares e até mesmo saúde mental, o intestino é fundamental, até rimou, né? Então, reparem que a saúde intestinal é importante para todos os nossos tecidos. Então, nesse caso, por que não pensar em ajustar essa saúde intestinal? Teremos efeitos locais, mas efeitos que são no corpo de modo completo. E assim, então, vocês podem perceber que o consumo de aveia tem um efeito prebiótico, onde nós conseguimos ter um aumento na quantidade produzida de ácido graxo de cadeia curta. Então, a presença desses componentes da aveia lá no intestino aumenta a produção de ácido graxo de cadeia curta, que tem efeitos bem interessantes e importantes para a saúde de modo geral. Então, por conta disso, reparem que nós temos aqui uma imagem que traz para a gente os efeitos desses ácidos graxos de cadeia curta produzidos lá no intestino, por exemplo, por meio do consumo de aveia. E nesse caso, reparem que esses ácidos graxos de cadeia curta, eles conseguem se conectarem em vários tipos de receptores presentes em vários tipos de células. Como exemplo aqui, insulina. Ele está associado com maior secreção de insulina e, consequentemente, isso vai auxiliar no controle de glicemia. Além disso, maior estímulo em liberação de GLP-1, que é uma incretina sacetógena bem importante, então, para o controle de saciedade. Além disso, tem influência em aumento na produção de leptina, que também é um agente que está associado com saciedade. Você vai encontrar outros tipos de ações que são gerais, neurais, envolvendo então maior bem-estar do indivíduo, maior controle da pressão arterial também. Eu acho que você já deve ter percebido isso na prática. Sabe quando você faz assim um mingauzinho de aveia? Convencional, ou de repente você colocou uma fruta com aveia? Não te dá muito mais saciedade? Você consegue sentir isso na pele. Uma coisa é você comer um carboidrato, nada contra, tá? Um pão, por exemplo, sozinho ali, mais nada. E outra coisa é uma aveia preparada com mingauzinho ou como você quiser, ela confere muito mais saciedade por conta das fibras presentes, por conta do efeito prebiótico que ela promove. Então, realmente é um alimento muito rico e muito interessante. Cuidado com quem fala mal de aveia, hein? Porque ela é bem interessante. Reparem só quantos efeitos interessantes que nós temos também na região neural, cerebral. O quanto que tem aquele eixo que eu comentei com vocês do intestino estar correlacionado com o cérebro. Então você vai encontrar uma grande conexão, saúde intestinal com saúde neural. Tem até aquela palavrinha, né? Enfesado. Realmente, a pessoa que está enfesada fica nervosa. Então olha só a conexão do intestino com o cérebro. Precisamos sempre pensar nisso. A saúde intestinal é fundamental. Então no caso, reparem que esse ambiente ele precisa ser muito bem cuidado e a aveia pode ser um dos componentes para nos auxiliar. E um outro ponto importante é o quanto que a aveia está associada com um controle na produção hepática de colesterol e o quanto isso pode auxiliar no controle da dislipidemia, da hipercolesterolemia especialmente. Então, para pacientes nossos que apresentam essas alterações, precisamos pensar e focar mais nessa condição, nesse tratamento, na utilização de aveia. Reparem que nós temos aqui mais um trabalho que traz pra gente, falando um pouco mais do efeito prebiótico que existe na beta-glucana, o quanto que isso auxilia na saúde intestinal. Então você vai encontrar vários trabalhos que eu não tenho
todo o tempo para te mostrar todos aqui, mas se você buscar na literatura científica, você vai encontrar muitos dados que trazem para a gente essas comprovações. E aqui no caso, reparem que nós temos então, continuando com esses estudos, um benefício, uma redução de controle de LDL, quando existiu o consumo de beta-glucana, e ambos os grupos, aquele que usou aveia ou não, em relação ao HDL não mudou muita coisa. Então, claro que ela não tem também o benefício de potencializar, de aumentar o HDL. Então, reparem que nós temos algumas limitações, é claro, sempre. Aqui no caso, nós temos então pessoas de 18 a 65 anos, então com hipercolesterolemia. Avaliou-se então alguns dados e no caso verificou-se então que ambos os grupos que usou aveia ou não reduziram então o colesterol total, mas não existiu uma redução então desse HDL. No caso, o mais expressivo realmente então foi a redução do LDL nesses indivíduos. Quando você olha as imagens de cada gráfico desse, o azul é o controle, ou seja, que ele não utilizou aveia. E o laranjinha é o que usou aveia. Repara aqui para todos os pontos, esse TC, que é a primeira imagem que vocês estão vendo, é o colesterol total. Tem mais redução na aveia? Tem. Não é uma redução assim tão expressiva, mas teve uma redução. Quando a gente olha no colesterol LDL, a redução é ainda mais significativa, é ainda mais agressiva, ou seja, é um dado ainda mais interessante. Então, no caso, conseguimos ter um benefício, uma comprovação da aveia para a melhoria do perfil lipídico. E além disso, observou-se também um benefício numa questão da proliferação, da quantidade, do benefício lá na saúde intestinal, ou seja, aumento significativo de arquemância e rosebúria lá no seu intestino. Então, temos um efeito prebiótico comprovado da utilização da aveia. Mas, uma outra questão que vale a pena falar também é o exercício físico. E no caso, a aveia ela pode ser muito interessante porque ela apresenta na sua composição carboidratos. Então, a gente sabe o quanto que o carboidrato é fundamental e determinante para a formação de glicogênio muscular, o que está muito correlacionado com o desempenho esportivo. Então, não é para ter medo de carboidrato, a gente vai ajustar a necessidade para esse paciente e tá tudo certo, desde que você ajuste. E a aveia pode ser bem interessante. Mas mais do que isso, o quanto que o exercício, especialmente de alta intensidade, está associado com maior produção de espécies reativas de oxigênio. E isso em excesso, em demasia, pode não ser tão interessante assim. Então, claro que a inflamação presente no exercício ela é importante, ela é fundamental, na verdade, para que exista um processo tanto de adaptação muscular, adaptação cardiorrespiratória, mas o excesso da inflamação dói, né? Machuca e pode até prejudicar no próximo treinamento. Então, a gente pode pensar em alguns ativos para tentar normalizar um pouco essa quantidade em demasia de espécies reativas de oxigênio. Especialmente em esportes de altíssima intensidade, feitos muitas vezes em boxe, então em condições mais agressivas, isso ainda é mais intenso ainda. Isso é ainda mais preocupante. Então, por conta disso, podemos pensar em agentes que são antioxidantes, que são anti-inflamatórios. E a exemplo disso nós temos a aveia, porque dentro dela, na sua composição, tem a avenandramida, que é um componente anti-inflamatório e antioxidante naturalmente presente na aveia. É claro que ela não vai ser tão anti-inflamatória igual a uma medicação, não é isso? Mas ela consegue ter um efeito interessante para neutralizar um pouco as espécies reativas de oxigênio. Então, pode ser uma possibilidade. E para tal, claro que isso tem que ser estudado, avaliado, e é o que foi feito nesse estudo científico aqui. Repare então que nós temos então 34 pessoas, mulheres que foram avaliadas em exercícios de alta intensidade e utilizaram aveia. No caso então, 1 grama por quilo de peso corporal. Foram avaliadas então, fizeram um exercício de alta intensidade e verifiquem que existiu então, para aquelas que consumiram 1 grama de aveia por quilo de peso corporal, existiu então 2 horas antes do consumo, então fez o exercício, consumiu aveia 2 horas antes. Existiu uma redução mais expressiva de espécies reativas de oxigênio quando comparado ao grupo controle, ou seja, o grupo que não consumiu aveia. Então, mostrando que, de repente, essa questão pode ser interessante para uma redução, uma neutralização das espécies reativas de oxigênio. Além disso, a gente sabe muito bem que a aveia não tem só carboidratos, mas também tem na sua composição proteínas,
o que nós vamos contabilizar, o que vai ser importante para a contagem diária de proteínas do seu paciente. Então não é só o carboidrato, a proteína também está embutida aqui e pode ser bem interessante. Você vai encontrar vários outros trabalhos que trazem pra gente efeitos importantes da aveia para vários propósitos, no esporte também. Então saibam que aqui nós temos trabalhos que mostram toda essa questão de indivíduos que não são treinados, mas que consumiram a proteína da aveia ou a maltodextrina, como no caso seria então o placebo. E verificaram então ao longo de 19 dias alguns efeitos importantes. E no caso, existiu nesses indivíduos uma redução da percepção subjetiva de dor muscular, com utilização da aveia, obviamente, redução de marcadores de inflamação, como por exemplo, a CK foi reduzida naquele grupo que consumiu mais aveia. Então é um dado bem interessante para a gente. Além disso, redução também de marcadores como a concentração de mioglobina e também de PCR em indivíduos que consumiram aveia. Mais do que isso, redução de interleucina 6, que é um marcador também inflamatório, e menor inchaço quando existiu o consumo da aveia. Outro ponto interessante, a redução na capacidade de salto e agachamento pós-exercício foi menor no grupo com a proteína da aveia, levando à ideia de que essa pode talvez auxiliar numa melhor recuperação muscular. Então, olha só quanto benefício que nós temos aqui pensando na utilização da aveia. Como vocês viram, nós temos vários tipos de propostas para a aveia, ela pode atuar em vários tipos de centros de controle de glicemia, de colesterol, no exercício e também pensando no quanto ela é importante para a saciedade dos nossos pacientes. Então, para tal, verifique que nós temos vários centros da saciedade, seja de estimulação de GLP-1, seja de leptina, o que pode ser bem interessante para tal. E no caso, quero te mostrar então que a aveia pode também estar envolvida com esses pontos, com a liberação maior de GIP. Aqui nós temos então um trabalho que traz pra gente essa comparação, onde nós temos pessoas de média de 26 anos de idade, tanto homens quanto mulheres, que consumiram então café da manhã com ou sem aveia. E para tal, existiu então essa comparação. Então vocês podem ver aqui na tela que nós temos um grupo que foi o controle e o grupo que utilizou a aveia. Então tem uma quantidade maior, claro, de beta-glucana. E no caso, quando existiu então o consumo dessa beta-glucana na aveia, existiu mais plenitude, mais saciedade com esse consumo, o que pode ser bem interessante para esse paciente que busca emagrecimento. Ou seja, a aveia é totalmente interessante, ela pode ser muito versátil, muito fácil para consumo. É um alimento que a gente consegue colocar para vários tipos de propostas, vários tipos de possibilidades de receitas. E claro, vamos adaptar a quantidade para cada paciente, como que será ajustada esses pontos. Então, por volta de 3 a 8 gramas de beta-glucana por dia já é bem suficiente, o que vai equivaler por volta de umas 4 colheres de sopa de farelo de aveia e por volta de uma 10 colheres de sopa de aveia em flocos. Então, assim você consegue pensar em ajustes para os seus pacientes para incluir um excelente alimento com várias propriedades funcionais. Agora me conta, você já usa aveia em qual preparação? Eu adoro como um mingauzinho de aveia com whey protein.